Olá, gravando. Nós estamos aqui para falar um pouquinho do Psicodrama Público de São Paulo, que aconteceu no último sábado, dia 31 de outubro de 2020. Eh, o tema foi É parecido, mas não é igual. Só para brincar, a gente demorou muito para definir o título e apareceram vários parecidos, mas nenhum igual, acabou ficando esse, né? Então, eu sou Andréa Cláudia de Souza, eu dirigi este encontro e tive como parceiro o Vinícius da Silva Blasio, e ele está aqui, vai contar um pouquinho o que a gente pensou, como é que tudo isso foi se construindo, e depois a gente vai escutar as séries que esteve, participou com a gente, vai contar como é que ela sentiu e viu o que aconteceu ali, tá bom? Vinícius, conta pra gente um pouquinho, então, como é que foi para você entrar nessa como ego, em alguns momentos como co-direção e ver isto. Para mim foi algo que começou já na hora que você me convidou, né? A partir da hora que você convidou, vamos fazer um psicodrama público junto comigo na co-direção, né? Aí eu fiquei pensando, qual vai ser o tema, o que que a gente vai fazer, né? E aí você trouxe o tema do igual, né? Parece igual, mas é diferente, que é uma coisa muito psicodrama, né? O psicodrama realmente, ele parece igual, né? Vamos fazer uma sessão de psicodrama. Parece igual, porque a gente tem, né, o aquecimento, dramatização e compartilhamento, mas sempre tem o diferente, né, que preenche essas fases, né, essas etapas. E ao mesmo tempo, né, eu me lembro de uma frase que um amigo meu fala, né, o Januário, né, que se tudo der certo no psicodrama, não é psicodrama, né? Porque a gente trabalha com a construção do grupo, né? E cada grupo tem uma história diferente. E aí quando você trouxe, poxa, parece igual, mas é diferente, como que a gente vai construir isso, né? Para que fique uma coisa bastante agradável para o grupo e que todo mundo saia transformado dessa relação, né? E aí eu lembro de quando a gente começou a construir, né? Como que vai ser o aquecimento, né? Como que vai ser o aquecimento específico. E aí a gente planejou várias etapas, né, de aquecimento, né, até chegar à dramatização. E aí chega na hora do, da intervenção, né, do procedimento psicodramático mesmo, acontece algumas coisas que saem um pouco daquilo que a gente planejou, né? Apesar de a gente ter uma linha daquilo que foi planejado, né? De ter um raciocínio, olha, dá para a gente fazer isso, né? Porque eu acho que o grupo vai se sensibilizar e vai se aquecer e entrar, né, na cena. Ao mesmo tempo, o grupo traz o conteúdo dele, que a gente tem que ser criativo o suficiente, né, para permitir o grupo dar essa volta, né, para o grupo poder expressar o conteúdo dele, expressar o que ele tem ali, porque às vezes aquilo que a gente planeja não é o que o grupo precisa no momento, né? E foi assim justamente o que aconteceu um pouco, né, Andréia? A gente tinha planejado mais algumas coisas para aquecer, né? E o grupo acabou se aquecendo de uma forma até mais rápida, né, do que a gente planejava, ficou bastante aquecido, né? Houve aí uma conexão de conteúdos e a dramatização foi perfeita, né? A hora que, né, encaixou uma cena na outra. Eu acho que foi assim, isso foi o início, né, dessa construção, né? O que que eu penso, né, e o que realmente aconteceu, né? E aí tem o conteúdo que Legal, preencheu tudo isso, né? legal. Então, a séries vai contar para a gente o que aconteceu de fato, né? O que a gente tinha programado, todas, né? Principalmente a primeira pergunta, né? Quando a primeira pergunta já mudou. Depois a gente até que retomou para o tema, né, Vinícius? Exato. Mas a primeira. Bom, boa tarde, bom dia. Eu sou Séries, né? Uma participante convidada aí da Andrea, e o Vinícius já teve um pouco no conteúdo, como foi
aliás, na estrutura, e eu vou mais um pouco no conteúdo das cenas. Para aquecer o grupo, além do tema colocado, né? Também a diretora falou, bom, o que eu aprendi de novo nessa manhã? Eu senti neste lugar de que as manhãs parecem iguais, a gente faz as mesmas coisas, mas, na verdade, sempre aparece algo novo. E eu me inseri como participante a partir de uma fala de alguém que disse que tinha descoberto um novo lugar de oração. Aí outra pessoa falou sobre orações e o tema ficou um pouco na religiosidade, na espiritualidade, de como cada um tem uma crença e uma maneira de orar. Aí eu trouxe que o meu templo religioso normalmente são espaços da natureza, e isso trouxe também vários encaixes das pessoas que falaram de religiosidade, que eu suponho que foi influenciar depois a construção das cenas do subgrupo, que era dentro do tema. Tudo parece, como que é? Tudo parece igual, Parecido, mas mas não não é. é igual. Tudo é parecido, mas não é igual. Então, assim, no meu próprio subgrupo, né? Tá, mas antes um pouco disso, daí em aquecimento um pouco mais específico, depois dessa aí da religiosidade, que as pessoas se envolveram bastante, também a direção colocou assim para o grupo interagir mais e ficar num campo relaxado. Se as pessoas já tinham ouvido frases do tipo "você se parece com", e solicitou que o grupo dissesse uns aos outros, mesmo que não os conhecesse bem, sobre coisas que as pessoas pareciam. E foi bem bacana, porque a maioria das pessoas aceitou a percepção do outro com o que parece. Um ou outro que negou, não, mas eu não sou assim, né? Só Mas eu acho lembrando, que Séries, era assim, é, as pessoas diziam, você parece tal coisa, e a pessoa respondia, eu pareço isso, mas eu sou, e podia, exato, podia corrigir ou não. Você está dizendo que a maioria nem aceitou, né? Não aceitou. precisou. Então, a partir de mim, eu acho que a pessoa foi assertiva num aspecto meu, né? E eu disse, eu sou assim, mas eu também sou assim. E mostrei o meu oposto, que normalmente não aparece nesses grupos do psicodrama público, né? E aí isso foi bacana, porque no subgrupo as pessoas já entraram com uma certa intimidade de coisas de si mesmo que tinham sido expressas no grupão. E daí a consigna, ainda antes de voltar para a sala maior, era de que cada subgrupo ia pensar cenas a partir do tema para trazer para a plenária, mas que esta cena seria encaixada pela ordem do primeiro grupo, trouxe uma cena, o segundo traria a sua cena, mas que se conectasse de alguma forma com a anterior, aproveitando o que a anterior trouxe e incluindo aspectos novos daquele subgrupo, e assim sucessivamente. E foi bem bacana. Então, o primeiro subgrupo trouxe conotação religiosa, se Jesus fosse negro, teve um dos atores que ficou falando de um Jesus que é Jesus e demônio. Aí entrou o outro subgrupo e foi colocando as suas coisas novas. Aí veio o autoritarismo, veio alegria, veio também um pouco de tristeza, veio reflexão do momento pandêmico, e as cenas foram não como multiplicação dramática, mas foram assim construídas
e sendo apresentadas com alguma concomitância de vozes, de falas, que por vezes ficava assim um clima caótico, mas que as pessoas denotavam assim participação, alegria, leveza. Ninguém estava incomodado com muitas vezes não tá podendo discriminar aquele foco, né, específico da cena, e sim um todo com falas e vozes concomitantes. Aí, nos finalmente, foi comentado desse pseudo caótico, porque eu não senti como caótico exatamente, né? Eu senti como uma energia grupal concomitante, mas que o grupo estava se entendendo dentro daquilo, porque havia um encadeamento desde o aquecimento inespecífico ao específico, a discussão no subgrupo, que dava sentido àquelas falas e cenas concomitantes, co-construindo de um grupo com outro grupo. Aí a direção marcou um pouco esta pseudo-confusão, né? E a partir disso foram apresentadas, acho que 5 ou 6 cenas dessa forma, que foram engatadas, e aberto para o compartilhamento, eu senti que as pessoas trouxeram alegria, e estou falando a partir de mim, né? Trouxeram alegria e sentimento de inclusão e de leveza, que estávamos saindo do psicodrama com leveza, com expressão diversas, com aquela clareza da diversidade, mas, ao mesmo tempo, da união dentro desse diverso que é o grupo humano. Bom, é isso que me ocorre, Andréa. Ah, legal. Então, eu fiquei lembrando de outras coisas, né? Que, assim, também teve uma cena do robô que chama atenção, né? Um robô meio humano, meio, né, pedindo perdão. E essa interação, né? Essa entrada de uma e de outro, como foi afetando, né? Eu, de fato, quis experimentar isto a partir até de uma fala que, não sei, não exatamente queria dizer para fazer isso, mas a Cida Davoli, num determinado momento, do congresso, comentou sobre o psicodrama público e comentou das cenas não serem tão estanques, e eu achei interessante experimentar desta forma. Não foi exatamente o que ela falou, mas eu achei interessante experimentar, então queria dizer que foi lá assistindo uma fala da Cida que me chamou. Vamos tentar entrar, mesmo que no online, e isso seja em alguns momentos diferente, né? Porque as vozes não saem todas ao mesmo tempo no Zoom. Quando um fala mais alto, ou do outro abaixa. Mas aí deu para ir controlando isso, o primeiro grupo entrou e não saiu de cena. Então, para quem não estava presente, entender. O primeiro grupo entrou na cena, ele traz, o segundo entra, o primeiro continua, o terceiro entra, os dois continuam. Se fosse presencial num palco, talvez fosse indo mais para trás, fosse fazendo uma cena mais interessante, mas não no online fica todo mundo ao mesmo tempo. Você já não Porque não consegue existe definir. não existe o recorte de cena. Elas vão se compondo e se estruturando juntas, né? Isso. Porque no presencial a gente faz um recorte quando fica muito confuso de entender o que está acontecendo, né? É o famoso congela aqui, o que está acontecendo aqui, e a gente dá luz e foco para quem é a bola da vez, para quem se Isso. expressou menos no todo. Mas eu fui E lá no Zoom, congelando e pedindo para entrar, né? Mas o é, interessante que você traz é isso, né? Todo mundo foi entrando, porque também o tímido, quando está todo mundo falando, ele pode falar também. uhum. Quando tem espaço só para os extrovertidos falarem, às vezes alguns se recolhem, né? Então, eu acho que
para mim ficou um pouco essa sensação de que todo mundo participou, exatamente porque não tinha tantas, eh, tantos cortes, né, tantos focos. Depois, no final, eu fui questionada também por isso, se no teatro a gente limpa as cenas e deixa mais claro, então põe esse foco ou não. Mas eu achei interessante neste momento, então não é uma coisa que eu vou dizer: "Ah, vou fazer sempre assim", né. Eu Hum. acho que, eu estava aquecida para isso, acho que coube naquele momento, né, senti que coube e que propiciou esta fala, e achei muito bacana, uma fala e uma escuta sobre, para mim, os temas que vieram: racismo, religião, religiosidade, né, e educação, aprendizagem, né, aprender com o outro. E aí a hora que você fala isso, no final, né, sai todo mundo vendo que somos todos diferentes, mas cada um sai mais inteiro olhando para si, eu acho, né, para a sua diferença. E os temas, eu acho que refletem o momento, né? Mesmo a cena também do robô, é um pouco esse nosso excesso de relação com a máquina, Claro, né? Que na nossa subjetividade a gente está um pouco robotizada, né? Porque a máquina está nos guiando, nos orientando na hora de entrar, de sair, de falar, e também a religiosidade é algo também que emerge mais na quarentena, tanto no questionamento, né? Deus existe e esse Cristo, a questão das discriminações por cor de pele, acho que ficou muito presente. Acho que você relacionou os temas aí, mas lá na hora eu senti isso como participante, né? Que estava vindo um contexto subjetivo do que está ocorrendo com mais presença na nossa vida nesse período novo aí de pandemia, de maior isolamento, de menor contato social presencial, né? Surgiram Eu bastante queria comentar reflexões. uma coisa bem particular que talvez interesse no Centro Cultural. Eu não vou dizer o nome, mas um participante de 15 anos de Centro Cultural e que tinha antes uma participação assim bastante sofrível, descontextualizada, inibida, tímida e um pouco desorganizada mesmo de estar no grupo, ele esteve no meu subgrupo, teve uma participação muito boa, eu diria até que ele foi um agente terapêutico dentro do grupo, inclusive para mim, e depois, na plenária, também essa pessoa se expressou de uma forma que eu achei assim, bem apropriada, né? Eu não gosto muito de falar apropriada, mas eu acho dentro de um contexto, né? Diferente do que era a história dele no começo desse psicodrama. E eu gostei muito. E não são todos os psicodramas que provocam essa participação dessa forma curativa. Eu gostei disso. eu também fiquei muito feliz com isso. Desde Você sabe o também de quem participou, estamos falando da mesma desde o pessoa. aquecimento, quando eu provoquei para que falasse, falou bem Foi bem legal, né? foi, foi. Bom, vamos para os últimos comentários, Vinícius, nós temos só alguns minutos aí para fechar. O que ficou para mim a partir disso que vocês falaram, né, uma coisa que eu achei interessante foi o quanto que o grupo trouxe também, refletiu sobre os padrões que são colocados para a gente, né? E que às vezes a gente acaba se identificando com aqueles padrões, ou às vezes até mesmo aceitando um padrão que não tem a ver com a nossa essência, né? E o grupo muitas vezes entrou em contato com essa essência e falou assim: olha, eu não sou isso, né? Até a questão mesmo, e se Jesus fosse negro, né? Por que ele tem que ser? Qual é o padrão, né? Que a gente tem que seguir. Então, o grupo trouxe muito isso, da liberdade de se expressar, né? E a liberdade de ser, né? Olha, eu sou assim,
não preciso disso, não preciso daquilo, né? E aí no transcorrer do grupo, o que eu percebi, né? A gente falando do caos, parecia um caos, né? Mas não era, né? O grupo, uma cena foi se mesclando a outra, né? E até que no final ficou aquela sinergia, todo mundo falando a mesma, no mesmo, do mesmo contexto, do mesmo tema, né? Que era diferente para cada um, né? Ah, para mim é a questão da religião, para mim é a questão do gênero, para mim é a questão né, dos padrões familiares, né? Então, era o mesmo tema, né, dessa questão assim, mas diferente para cada um, né? Como que isso se encaixa na minha vida, como que eu estou vivendo isso. Eu achei bem bacana, né? Legal. E lembrando, bom, a gente está encerrando, mas lembrando que naquele momento também o recorte que eu fiz, estou lembrando de uma posição, foi sair do contexto dramático, foi fechar a cena, que parecia caótica, mas é porque era muita gente participando, eram 35 participantes da cena, mas a gente fecha o contexto e aí vai para o compartilhamento bem marcado, assim. Acabou o personagem, agora a gente volta e, né? E acho que aí eu escolhi também dar mais tempo para o compartilhamento, é uma coisa que eu tenho feito nas minhas direções, de dar mais tempo para o compartilhamento, porque no compartilhamento saem tantas coisas e a gente entende por que aquela, né, o que aquela pessoa quis dizer com aquele personagem, que nem sempre na cena a gente está entendendo como ela criou, né? Como disse a Séries, eu quis experimentar um outro jeito ali naquele grupo mais autoritário na cena, mas não é. Mas é porque eu sou composta disso e não sou isto, né? Então, também marcar o que é do personagem, o que é nosso, também é importante, né? Eu acho que foi isso também. Bom, Eu acho que as eu minhas quero palavras agradecer por poder finais. acabar. Tá, Termina. as palavras finais eu fico nessa linha da Andrea, né? Pondo o meu lado pessoal, que o grupo me percebe mais alegre, divertido e espontânea. E como cabia lá na co-construção da cena um personagem autoritário, agora criança e idoso fica quieto, só fala quem está na faixa do meio. Então, eu fiz um personagem que é também autoritário e que é parte minha, né? E que o grupo não tinha visto E de assim. todos nós, Nesse... né? É. Eu também Mas, sou enfim, mansinha, mas também sou brava. eu saí alegre do grupo e com essa sensação de leveza. Valeu, André.